Senhoras e senhores, boa noite a todos. Daremos início nesta oportunidade à audiência pública, visando obter subsídios e informações adicionais junto à sociedade civil para as discussões sobre o projeto de lei número 5.155/2019, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2020 e de outras providências. Vamos iniciar os nossos trabalhos. Já convidamos a secretária municipal da Fazenda, a senhora Adriana Martins Luiz, que já está com a gente aqui na mesa principal. Também já está aqui com a gente o presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Roberto Luiz Rodrigues, os membros da Comissão de Orçamento e Finanças, além da minha pessoa, a vereadora Elise Sgrotti. Temos também a vice-presidente, a vereadora Michela da Silva Freitas, e o vereador Renato Carlos Figueiredo, que já estão também aqui na mesa principal. Ressaltamos também que já está a postos ali o George Willi dos Santos, que trabalha na contabilidade, na Secretaria da Fazenda, que vai ajudar a secretária ali na exposição da LDO para o ano que vem. Ressaltamos também a presença do secretário municipal de Agricultura e Pesca, Evaldo Spezin, a Tânia Bittencourt Mota, que está aqui, ela que faz parte do quadro efetivo da Prefeitura, trabalha na Secretaria Municipal de Educação, representando a Secretaria, do Observatório Social, membro do Observatório, o Coronel da Reserva Jari Luiz Dal Bosco, ex-secretário municipal da Fazenda também, o Fred Hess, sempre presente aqui nas sessões, prestigiando, morador de Village, o radialista Luiz Antônio Brescianini, da Band FM, o Rosinaldo Estácio, a Gláucia Maindra, Rosinaldo, morador de Vila Nova, a Gláucia, nossa bibliotecária, e a gente agradece a presença de todos vocês. Nós solicito a secretária desta audiência pública, a vereadora Michela, e relatora da Comissão de Finanças e Orçamento, para que realize a exposição temática e os procedimentos desta audiência pública. Boa noite a todos. Exposição temática. O objetivo da presente audiência pública é obter subsídios e informações adicionais junto à sociedade civil para as discussões sobre o projeto de lei número 5.155/2019, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2020 e da outras providências. Solicito a atenção dos presentes para o seguinte informe. A audiência pública é aberta a todos os interessados que deverão assinar a lista de presença e poderão participar na qualidade de colaborador, colaboradora, apresentando sugestões por escrito ou de expositor, expositora, apresentando sugestões oralmente. Alerto ainda sobre a sistemática dessa audiência pública. Primeiramente, será concedida a palavra à secretária municipal da Fazenda, senhora Adriane Luiz, que, juntamente com sua equipe, fará uma explanação sobre a proposta da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2020. Logo após, será dada aos vereadores a oportunidade de se manifestarem sobre o tema. Em seguida, serão apresentadas as sugestões ou questionamentos elaborados pelos colaboradores, ou seja, por qualquer cidadão ou entidade, através dos formulários que estão disponíveis no hall de entrada do plenário, os quais serão dirigidos à mesa pelos funcionários da Câmara. Por fim, será concedida a palavra aos expositores, que deverão se pronunciar nos microfones, a fim de fazerem seus questionamentos ou exporem verbalmente as suas sugestões. A ordem em que serão chamados os expositores e colaboradores seguirá a ordem de inscrição dos mesmos. Serão aceitas inscrições que forem realizadas até 5 minutos após o encerramento da apresentação da LDO pelo Executivo Municipal.
Informamos que poderão manifestar-se somente as pessoas inscritas e que esta audiência pública tem um tempo limite de 3 horas de duração. Nesse momento, convidamos a secretária municipal da Fazenda, Adriane Luiz, e sua equipe para fazer uma explanação sobre o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias 2020. Boa noite a todos. Cumprimentar o presidente da Casa, Roberto Luiz Rodrigues, vereador Ladiada, vereador Elísio, vereadora Michela, nosso secretário de Agricultura e Pesca, Evaldo Spezinho, seu Jari Dal Bosco, que foi nosso secretário, que está hoje aqui nos prestigiando, a todos vocês, munícipes, que hoje se fazem aqui presente, ao nosso funcionário da Fazenda, o contador Jorge. Ressaltar que nós fizemos audiências públicas em todas as regiões, explanamos o que fizemos até hoje, né, no nosso governo. Ouvimos a comunidade, né, as solicitações, as prioridades deles, e a partir deste fizemos a LDO. Com a palavra agora do nosso contador, Jorge, para a explanação da nossa LDO 2020. Boa noite a todos. Boa noite, senhores vereadores, presidente, demais presentes, secretário. Como de costume, né, nós vamos auxiliar e explanar sobre o planejamento orçamentário da Prefeitura, se tratando dos instrumentos, né, de planejamento, que são PPA, LDO e Lei Orçamentária. A LDO, ela na verdade vai definir as prioridades de governo para o ano seguinte. Lembrando que a LDO 2020 ela vem seguindo as orientações do plano plurianual e difere muito pouca coisa da LDO de 2019, né, com um acréscimo de 2 ou 3 novas ações, que também já está no corpo da lei, né, para alterar. Nós vamos inicialmente então dar uma passada geral sobre algumas prioridades das secretarias, demonstrar o que ficou definido para 2020. A Prefeitura ela é dividida a administração pública é dividida em órgãos, né, os chamados órgãos municipais, que são as secretarias do governo. Nós também temos incluso na LDO o orçamento do Legislativo, né, da Câmara Municipal de Vereadores. E a Prefeitura, então, ela incorpora os órgãos municipais e os fundos municipais também, que fazem parte da administração direta. Secretaria do Gabinete do Prefeito, então nós vamos trabalhar com essas planilhas que são bem resumidas. Nós temos à esquerda a descrição das ações por órgão. Nós temos uma coluna separando o que é um recurso ordinário e o que é um recurso vinculado. Lembrando que o recurso ordinário é que nós sempre tratamos com os recursos próprios, né? Os chamados recursos livres. O prefeito tem a liberdade de aplicar onde quiser, né? Claro que com regras específicas, com prioridades para folha, dívida, investimento em educação e saúde e assim por diante. E a coluna dos recursos vinculados, onde a gente aqui enumera os recursos que não são de origem municipal e também não são de origem de impostos. São aquelas transferências legais, né, tipo Fundeb, salário de educação, os recursos do FNDE, Fundo de Saúde, Social, e também os recursos de convênios, né, convênios com o governo federal e o governo estadual. O gabinete sempre vai trabalhar com recurso próprio. Nós utilizamos uma média de correção do orçamento desse exercício para o ano seguinte, em média de 5%, que a gente calcula o que vai dar de inflação, né, com as projeções de inflação, que alteram muito de um mês para o outro. Com isso a gente tem uma variação grande. Mas, com exceção da folha de pagamento, que ela segue um ajuste mais de plano de carreira também, e questão da reposição salarial, o restante das ações, não havendo muita diferença, é somente corrigida pela inflação.
só para explicar que dentro da manutenção das secretarias, nós vamos ter incluso a folha de pagamento, certo? Então, dentro da manutenção ou modernização da secretaria, administração, manutenção da secretaria, nós vamos ter sempre folha. Nós vamos ter depois no corpo da lei, todos os anexos estão ali discriminado, item por item, elemento de despesa, modalidade de aplicação, o que é folha, o que é despesa corrente, o que é investimento. Nesse quadro a gente totaliza as ações, mas dentro dessas ações nós temos diversas modalidades de aplicação, certo? Então, para o ano que vem, esse é o valor da Secretaria Executiva do Gabinete do Prefeito. Temos uma ação, as ações individuais, que essas ações normalmente elas participavam, elas eram parte de fundos anteriores, fundo social, se não me engano, mas por determinação legal a gente acaba tendo que transferir para outras secretarias por não se tratar de ação social. Essa parceria com segurança, ela tem a ver com aquela taxa, uma taxa inicialmente cobrada lá dos navios para a Polícia Militar. Gostaria de deixar claro também que nesse orçamento nós estamos com uma novidade, que depois foi passado pelo vereador Elísio para a gente, sobre a inconstitucionalidade de umas parcerias que a Prefeitura tem principalmente com o Corpo de Bombeiros e com a Polícia Militar. Provavelmente isso aí vai acabar sobrando para lá também. Então, como nós não tínhamos essa informação inicialmente, nós vamos ver aqui no orçamento essas parcerias com segurança pública, e que a princípio está se tornando inconstitucional. Por conta disso, então nós não vamos retirar inicialmente, provavelmente após conversações com o jurídico da Câmara, o jurídico da Prefeitura, nós iremos decidir então se haverá a continuidade ou não dessas parcerias, inclusive o fundo completo de bombeiros. Secretaria Municipal de Administração, com suas ações também, lembrando que além da manutenção nós temos aqui projetos de Bituba conectado, investimentos na parte de informática, manutenção da defesa civil, uma ação para a conservação do paço municipal e o apoio ao Conselho Tutelar também, que foi retirado lá do Fundo Social, para se entender também que isso aqui diz respeito à administração. Secretaria Municipal da Fazenda tem a manutenção e um projeto de educação fiscal. Secretaria de Educação, que é uma das maiores secretarias do município. Vocês me perdoem esse destaque em vermelho aqui, que isso aqui era uma espécie de checagem, de checklist, que eu acabei esquecendo de tirar aqui da planilha, mas que, enfim, ficou bonitinho, né? Ficou vermelho. A distribuição de recursos ordinários vinculados, como eu tinha falado inicialmente, nós vamos começar a ver na Secretaria de Educação, Fundo de Saúde e outras secretarias maiores, porque essas secretarias já captam recursos externos, né? Então, há uma previsão aqui de 950 mil para unidades escolares, para o ensino fundamental. Nós somos obrigados a dividir dessa forma, por se tratar de funções específicas de portaria da STN para a gente cumprir. Então, nós precisamos dividir o que é ensino fundamental, o que é ensino infantil, dentro do ensino infantil, o que é pré e o que é creche, né? Ensino médio, assim por diante. Esses são os valores, a princípio, para reequipamento e construção e ampliação de unidades escolares, reforma e assim por diante. Ensino fundamental para as escolas, as pré-escolas e as creches, né? As creches municipais. Dos recursos vinculados, nós temos recursos de convênio e temos recursos de salário e educação. São recursos que normalmente são pulverizados aqui, né, para a manutenção dessas atividades. Aqui é a mesma coisa. Quadras esportivas,
Lembrando, na Secretaria de Educação estão inclusos também as ações de cultura e esporte, tá? Então, não é gasto com educação isso, né? Gasto com esporte e cultura, mas como faz parte das ações, dos investimentos que se encontra aqui. Parte de patrimônio cultural. A manutenção do ensino fundamental. Manutenção do ensino infantil também, que inclui a parte de Fundeb. Nós temos separado uma manutenção específica do Fundeb, mas na educação infantil nós também financiamos, o Fundeb também financia a folha de pagamento de professores do magistério do ensino infantil, né? Manutenção do transporte escolar. Também aqui, fundamental e médio. Esses recursos vinculados diz respeito aqui, esses dois maiores aqui, àquele convênio do passe escolar, que é transferido do município. Hoje ele não é só restrito a passe, mas a gente pode também utilizar esse recurso para manutenção de veículos, do transporte escolar, para aquisição de combustível, também, se não me engano. Tudo diz respeito ao transporte escolar. Hoje esse convênio do Estado ele mudou, né? Ele pode ser aplicado dessa forma. Então ele é lançado totalmente aqui no transporte escolar. E o recurso de transporte escolar hoje ele transita pela conta do Fundeb, né? Então na conta do Fundeb, quando você é prestado conta, também se presta conta hoje desse recurso que está lá. A educação especial são ações complementares, multiprofissional, e foi transferido também lá do Fundo Social o apoio à educação profissionalizante. É um projeto que eu acho que até foi discutido aqui na comissão, sobre jovens aprendizes, né? Foi transferido para cá, é uma novidade da Secretaria de Educação deste ano. O apoio ao ensino superior, que diz respeito ao transporte dos alunos até universidades. O projeto de merenda escolar, que é dividido também em ensino fundamental, infantil e pré-escola, com recursos da União, recursos do município. Uma ação que não é computada como um gasto em educação, mas faz parte da secretaria, mais parte do administrativo, 85 mil para despesas que não se caracterizam como educação, como ensino fundamental e infantil, mais que são da secretaria. A parte de esporte, festivais, campeonatos, manutenção da diretoria de esportes, manutenção da diretoria de cultura, recursos para eventos culturais e o sistema municipal de bibliotecas, livros, leitura e literatura, mantendo praticamente o orçamento desse ano, né? Com alguns ajustes para mais ou para menos, mas com muito pouco valor, totalizando um orçamento de 42 milhões para o exercício seguinte da Secretaria de Educação, praticamente a metade, né, de ordinário e vinculado. Lembrando que dos recursos ordinários estão aqui os recursos obrigatórios, né, o mínimo de 25% da receita de impostos que o município é obrigado a destinar para cumprir determinação constitucional. Mas no final a gente vai verificar a questão dos índices, vai ser demonstrado ali. Secretaria de Infraestrutura, com recurso destinado à pavimentação de vias em torno de 5 milhões e 500 para o ano que vem. Desse recurso vinculado nós temos recurso de convênios e tem, se eu não me engano, a possibilidade de operação de crédito aqui de 1,5 milhão. A parte de humanização de praças e vias, a manutenção da secretaria. É praticamente o mesmo orçamento. A limpeza de logradouros, a parte de limpeza de capina, essa parte não é a limpeza pública, não é a coleta de lixo, que essa vai estar ainda no fundo municipal. Nós estamos fazendo uma transição para o SAMAI, creio que até, se der tempo para a lei orçamentária, já vai estar mudado. Parte de iluminação pública, que é recurso exclusivo da COSI,
recurso para manutenção de vias, recurso ordinário, e também aqui o convênio Rádio Patrulha, né, que é o outro que tem que rever se há necessidade de modificar. Recursos ordinários, 14 milhões, orçamento de 20 milhões e 900 mil para o ano que vem da Secretaria de Infraestrutura e Saneamento. Não está incluso aqui o fundo de saneamento, está aí separado. Esses são os encargos gerais do município, encargos da dívida, e esses valores de respeito aqui à amortização dos parcelamentos e das dívidas com o regime previdenciário, no caso o INSS. Desses encargos especiais estão inclusos aqui o pagamento do PDV, que ainda tem algum valor para o ano que vem, vai diminuir, acredito que até 2022 já se encerra. E também as obrigações tributárias que nós temos do PASEP e tudo mais. Creio que nessa ação também estamos incluídos os estagiários, gastos estagiários que hoje são permitidos parte da educação, já considerado como educação. Então o Tribunal de Contas já aceita gasto com estagiário. Os precatórios não estão ali? Precatórios não. Precatórios estão na Procuradoria Jurídica. Mas como eu falei, a tendência é diminuir esse montante aqui, tanto quanto esse, né? Que o maior aqui tem respeito ao BRDE, que ainda está sendo amortizado, do acesso norte. Isso é um recurso que sempre aparece no orçamento, por exemplo, de contingência para eventos que possam ocorrer, tipo intempéries, né, e os chamados serviços fiscais. Secretaria de Desenvolvimento Urbano, SEDUR, com orçamento também na mesma configuração desse ano. Totalizando 2.330.000. A Procuradoria Geral, aí aqui entram-se os precatórios, né? Lembrando que os precatórios, a princípio, deveriam ser quitados até o ano que vem, mas houve uma mudança, né? E foi prorrogado até 2024. Então, por conta disso, a gente também teve uma folga no orçamento, né? Desafogou um pouco, a gente tinha que quitar até o ano que vem quase 10 milhões de reais. Então, por ser dividido em mais 4 anos, a gente pôde reconfigurar, né, a questão de precatório. Lembrando que aqui o precatório não é só precatório trabalhista, mas também tem CIF, né, que é tudo monitorado através do Tribunal de Justiça. Também entram aqui as chamadas RPVs, né, que são aquelas ações de pequeno valor, que são um montante alto também. São aquelas ações que não ultrapassam o limite de 10 salários mínimos, que está definido em lei municipal, né, que não entram para precatório que não chega a 10 salários mínimos. Manutenção da Procuradoria Geral. Agricultura e Pesca. Aqui nós temos a divisão por ações, recursos próprios e vinculados, a possibilidade de convênios. Lembrando que os valores dos vinculados dessas secretarias são repassados por nós, pelo setor de projetos, né, as emendas parlamentares que estão já separadas, recursos de convênio que já estão com projetos em andamento, e existe a possibilidade, muitas vezes, de ocorrer ou não, né? Mas a maioria deles já estão sendo encaminhados. Parcerias públicas, fortalecimento da pesca artesanal, fortalecimento da agropecuária, a construção de reforma, embarcações, regularização fundiária, manutenção da secretaria. E aqui eu vou fazer referência a essa ação, porque nós tivemos um problema na configuração do sistema da prefeitura. Essa ação ela vai aparecer, está aparecendo na audiência, aqui está aparecendo nos anexos principais, nós vamos corrigir, mas na relação das despesas simples, ele não apareceu. O problema no sistema depois que a gente imprimiu foi que não apareceu, que é a manutenção do Centro de Bem-Estar Animal. Ela está no artigo da lei também. Está no artigo da lei, está criando essa ação lá. Mas depois no anexo não saiu, a gente vai corrigir aqueles anexos. Mas eu fiz por bem fazer essa referência aqui para a gente não esquecer. Porque parte desse orçamento está sendo tirado da manutenção da secretaria,
que aqui a folha de veterinários, o pessoal que vai trabalhar nisso aqui, tanto quanto a manutenção, foi retirada da secretaria. Então, o remanejamento apenas com a inclusão de um gasto de manutenção, tá? Totalizando 3.051.000 reais. Secretaria de Infraestrutura, de Desenvolvimento Econômico e Turístico, a Secretaria de Turismo, com possibilidades de convênios também, mantendo sempre as mesmas ações, né? Construção de pórticos, santuário, estrutura, trilhas ecológicas, a manutenção da CDTUR, sinalização para o trânsito turístico, se não me engano aqui tem algum convênio já previsto para isso também, calendário de eventos, possibilidade de convênio, construção de mirantes e uma novidade aqui que foi também inclusa ali na lei, a infraestrutura turística, que é um convênio para pavimentação e região turística, se não me engano, está em andamento, totalizando 4.692.000. Secretaria do Meio Ambiente, também mantendo as mesmas ações, o recurso de possibilidade de convênio aqui de revitalização de áreas degradadas, totalizando 3.131.000. Controle interno, a gente apenas dividiu agora a ouvidoria, né? Para destacar aqui os gastos específicos da ouvidoria, inclusive folha de pagamento. O Fundo da Criança, que diminuiu um pouco o orçamento invertido do convênio com a Votorantim que se encerrou lá, mas que tem a manutenção manutenção do fundo, que essa manutenção ela conta com recursos também destinados de imposto de renda, né? Quando se faz declaração, destina-se partes para o fundo, e aqui a destinação é de acordo com a determinação do Conselho. O Fundo de Bombeiros, que é esse que está na mira aqui da inconstitucionalidade, né? A gente tem que rever isso aqui, mas pelo que a gente estava lendo aqui, provavelmente isso aqui vai sair. Mas quem vai definir, né, é o jurídico em conjunto aí dos dois poderes, né? Vão discutir isso aqui. Então, a princípio, desconsiderando isso, fica mantido aqui a manutenção do fundo do FUNREMBOM para o exercício seguinte, no valor de 875.000, lembrando que esses recursos aqui são mantidos pela taxa de bombeiro, né? Que é arrecadada aí anualmente. O Fundo de Turismo, que é um suporte lá para a Secretaria de Turismo, valor de 15.000. Fundo de Assistência Social, com ações muitas vezes replicadas aqui dos projetos federais, a CSUAS, Proteção Social de Média Complexidade, manutenção da Secretaria, Programa Acalento, atenção à pessoa idosa, benefícios, Proteção Social de Alta Complexidade, básica, gestão do cadastro do Bolsa Família, totalizando 4.729.000 reais. O Fundo Municipal de Saúde também dividido por blocos, né? Parte de estrutura, aquisição de equipamentos, reformas, assistência farmacêutica, gestão do SUS, vigilância epidemiológica, sanitária. Nós temos aqui parte de vigilância sanitária financiada pela taxa de vigilância, a parte de atenção básica e assistência ambulatorial hospitalar. Aqui na assistência ambulatorial hospitalar nós tivemos um aumento de algum valor a pedido do prefeito, um projeto que estava já discutido em audiência, que é a criação, né, o início da criação da UTI. Então, já foi incluído no orçamento, isso tem um pouquinho maior esse ano. Totalizando 33 milhões, com 21 milhões de recursos próprios, Fundo Municipal de Saúde. A Câmara de Vereadores solicitou um ajuste aqui no valor, a gente adaptou também, né? Nós
todo o valor, mas aproximou o máximo possível aqui, foi a de 6 milhões e 140 mil. Fundo Municipal de Saneamento, eu só queria fazer um comentário sobre o Fundo Municipal de Saneamento. Nós dependemos de uma série de alterações para fazer funcionar o chamado SAMAI, né, que é uma empresa, uma autarquia municipal. O SAMAI ele já existe, né, nós apenas estamos regulamentando ele, porque precisa fazer cadastro junto ao Tribunal, junto à Receita Federal, e creio que até o final do ano nós já tenhamos modificado. Então, a princípio, nós mantivemos o orçamento do Fundo Municipal de Saneamento, mas ele vai migrar para o Serviço Municipal de Água e Esgoto, que é o SAMAI, né? Essa empresa. E fica então no SAMAI a questão da água, questão da água, questão do esgoto sanitário e também de drenagem pluvial, plantações, né? E volta para a prefeitura a questão do lixo, né? Que hoje aqui ainda está no Fundo de Saneamento, né? Então, provavelmente deve ir para a Secretaria do Meio Ambiente a gestão de resíduos sólidos. Isso vai ser, acredito que se houver alterações, nós já vamos fazer para a lei orçamentária, projeto de lei orçamentária, se houver tempo. Se não, após a aprovação, a gente faz a modificação até dezembro, né? Caminha projeto para alterar o seu orçamento. E ficou muito em cima, como eu falei, para a gente viabilizar o funcionamento do SAMAI. O Fundo Municipal de Trânsito, que aí nesse caso aqui diz respeito à arrecadação de multas. A maioria dessas ações, elas são, na verdade, quase na sua totalidade, ela é financiada pela arrecadação de multas. Nós temos convênio com o DETRAN, né? E parte dessas multas retorna para o município, sendo 70% para o município de Ibituba, 15% de polícia militar e 15% de polícia civil para financiar ações de melhoria do trânsito. 1.736. O Fundo de Meio Ambiente, também que serve de apoio para a Secretaria do Meio Ambiente, é o CONDEMA. O Fundo de Prevenção de Drogas, também vinculado à Secretaria de Saúde. O Fundo de Habitação, vinculado à Secretaria de Assistência Social. Um destaques aqui para auxílio moradia, regularização fundiária, construção de casas populares de interesse social, totalizando, e o auxílio aluguel, né, totalizando R$840 mil. Fundo Municipal de Cultura, também serve de apoio aqui para a Diretoria de Cultura. O Fundo da Procuradoria Geral. Seria isso, em torno de R$195 milhões de despesa do ano seguinte. Com recursos próprios nós teríamos 126 milhões e 69 milhões possibilidade de recurso vinculado. Esse próximo quadro ele vai detalhar um pouco as receitas do município, a sua origem, né? Para que a gente possa ter uma ideia de onde vem esse recurso para o financiamento dessas despesas. Nesse quadro nós temos as chamadas receitas correntes, né? Que independe de convênio, independe de operação de crédito, né? Depois nós temos chamadas receitas de capital, que são específicas, receitas específicas para convênio e convênios para infraestrutura, para investimento. E operação de crédito ela é sempre para investimento, né? Das receitas correntes, então, nós teríamos 174 milhões. Impostos, taxas e contribuição de melhoria, elas são receitas municipais, de origem municipal, que é em torno de 55 milhões de reais. Contribuições, receitas de contribuições, tem a ver com a COSIP. A receita patrimonial, a maioria dessas receitas são receitas de rendimento de aplicação financeira, de todos os recursos da prefeitura. A receita de serviços, a maioria dela aqui desses 19 milhões diz respeito à receita de água. E nós temos as chamadas transferências correntes, que são todas as transferências constitucionais, legais e voluntárias que ocorrem, né, dentro daquilo que a gente já conhece como FPM, ICMS, PVA, Fundeb e assim por diante.
Essas receitas intra-orçamentárias são aquelas que o próprio município paga por SAMAI, né, por fundo de saneamento, que na verdade é uma troca aí por isso se chama intra-orçamentário. As deduções da receita, como já de costume a gente explica, diz respeito a toda vez que nós recebemos recursos de transferência de impostos, seja do governo federal ou do governo estadual, nós temos a chamada dedução de 20% dessa receita para a formação do Fundeb, né? Já fica retido e depois retorna para o município através da transferência do Fundeb. O município de Imbituba, de acordo com o número de alunos matriculados, tem sempre um superávit nessa balança, né, do que é nos retido. Então, vem sempre um pouquinho a mais do que é retido no município. Alguns municípios ocorre o contrário, né? Ele contribuiu mais do que retorna. Viu? Transferências correntes ali, 93 milhões, ali tipo as emendas parlamentares também conta? Não. Não? Não. Se ela for dificilmente acontece uma emenda parlamentar para financiar despesa corrente. Uhum. Certo? Normalmente é para investimento, Sim. para pavimentação. Geralmente são carimbadas, né? Isso. Aí elas vão estar nesse próximo quadro, que são as transferências de capital. Certo? Porque aí essas transferências de capital e operações de crédito, nós somos obrigados a investir em despesa de capital, certo? São despesas de investimento, aquisição de veículo, construção de postos, saúde, escolas, e assim por diante. Mas as receitas correntes, eu não sou obrigado a utilizar somente despesas correntes também. Essa que é a flexibilidade. A receita corrente eu posso investir, certo? Eu não posso usar a receita de capital para gastar com despesa corrente. Por exemplo, pegar uma operação de crédito, paga folha. Pegar uma emenda parlamentar, paga folha. É diferente. Diferentemente daquele recurso de saúde. Tem uma emenda, recurso de emenda da saúde, você pode pagar folha. Pois é, eu ia dizer. Aquela é diferente. São essas que costumam vir no final do ano aí. É porque teve uma emenda minha de 375 mil reais, que ela entrou no final de 2017 e era para reforma e ampliação de postos de saúde e foi utilizado para pagamento de folha também. Não. É porque se a emenda vem específica para construção, ela tem que ser obrigatoriamente. É a reforma e ampliação. Reforma e ampliação é obrigada a ser utilizada para reforma e ampliação. O que acontece é que assim, nós temos alguma emenda que vem do chamado recurso livre lá para o SUS. Isso começou a acontecer, se não me engano, a partir do governo do Temer, governo anterior, que despejou alguns recursos para o SUS no final do ano, e esses recursos eles ficaram para utilizar na atenção básica, né? Então, ali você podia destinar para onde você quisesse, aí o município escolheu onde queria colocar. Agora, quando é específico de emenda de um convênio para financiamento de investimento, você não pode usar para folha de pagamento. Isso é proibido. Essa da atenção básica veio uma agora, está fazendo uma semana mais ou menos, até através da deputada Ângela Minla, deu uma força aí e tal, foi cadastrado e veio rapidinho, dentro de 2 meses veio o recurso, até em tempo recorde, né? E essa sim, essa veio justamente do Fundo Nacional de Saúde, para o Fundo Municipal de Saúde, para o programa de atenção básica, que pode ser gasto com custeio. Daí essa 300 mil reais caiu. Isso deu um alívio bastante, até por questão do nosso orçamento, o recurso próprio do município. Se vocês observarem no orçamento para esse ano, a questão da folha de pagamento ela foi um pouquinho menor do ano que vem do que esse ano. Por quê? Por conta desses recursos que acabaram dando aliviada na folha, a gente deu uma descansada ali. Tá? Então, também, as nossas despesas fechando com recurso de receita. As despesas também discriminadas aqui, a parte de pessoal e encargos sociais, 77 milhões, eu vou explicar na sequência, na página seguinte, o que compõe esse pessoal e os encargos sociais, porque aqui também tem deduções. Isso aqui, na verdade, é chamada despesa bruta do pessoal do ano que vem. Juros e encargos da dívida, essa dívida aqui diz respeito aos nossos parcelamentos, né? As outras despesas correntes, inclui todas aquelas despesas que estão lá naquelas ações de todas as secretarias,
combustível, água, luz, telefone, folha. Não, folha está dando pessoal em cargos sociais. As despesas interorçamentárias, diz respeito também à despesa com água. Despesas de capital, aí essas despesas elas são maiores que a minha receita de capital, por quê? Porque além de elas financiarem as despesas que tem como origem a receita de capital, elas também financiam despesas de origem receita corrente, por isso elas são um pouquinho maiores. Aqui a possibilidade de investimentos, né? Alavancando aqui está aquela operação de crédito do saneamento e a amortização da dívida, 2,5 milhões. Ela é considerada como despesa de capital. Reserva de contingência, fechando então nossa receita de despesa. Uma ideia dos índices concessionais previstos para o ano que vem, da nossa receita corrente líquida, a parte pessoal, diferentemente do que constava lá na página anterior, porque a página anterior ela vai estar 77 milhões, aqui ela vai estar com 72. Por quê? Porque deduz o precatório, que é de despesa de exercício anterior, certo? Que as ações são de exercício anterior. Deduz também aqui o PDV, né? O PDV ele deduz na questão de gasto com pessoal. Então, a nossa projeção para o ano que vem é uma estimativa de gasto com pessoal de 48,25% de gastos. A gente tem um limite prudencial de alerta de 51%, prudencial um pouquinho mais, e limite total de 60%, né? E lembrando que aqui está incluso Câmara. Gasto com educação, a previsão é de em torno de 27,32%. O mínimo da receita de impostos seria de 15%, nós vamos a previsão de 16.500. Saúde sempre um pouquinho mais, mas em relação ao ano passado, se não me engano, estava 21, alguma coisa por cento. Para esse ano, então, diminuiu um pouquinho por conta, novamente, daquela questão da folha dos recursos. Essa é lembrando aqui que nós temos um mínimo de 25% obrigatório para investimento em educação e de 15% em saúde. A base de cálculo do 10º, que é só uma explicação daquele quadro da despesa da Câmara. O 12º é aquele valor que o município tem a obrigação de passar para o legislativo, né? O limite de 7%, que seria de 8 milhões, um município com população de até 100 mil habitantes. A base de cálculo do 10º diz respeito aqui faz as receitas municipais e as transferências constitucionais, né? O máximo seria 8.200, nós temos projeção de passar a 5,17% dos 7% máximo. São essas as informações, a princípio, o discriminativo das ações, das prioridades, estão no anexo da lei, elas são várias, né? À disposição de qualquer cidadão. Acho que também a Câmara vai colocar à disposição essa relação, que aí é onde tem todo o detalhamento dessas prioridades, porque o detalhamento ele está incluso nessas ações principais que nós apresentamos. A gente agradece a explanação. Ressaltamos também a presença do nosso assessor parlamentar especial, Geraldo Flor Pedro, os funcionários do Departamento Legislativo aqui da Câmara, Tatiana de Bona, o Vinícius David de Amorim, o Batista, da Associação de Moradores de Vila Nova, né, a secretária do prefeito, a Maurina, o Bruno também no gabinete, Terezinha, da Rádio Bandeirantes, né, moradora de Vilagem, enfim, a todos vocês, e a secretária municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação, né, que também nos honra com a presença, né, a Rosiane. Sejam todos bem-vindos. Nesse momento, então, a gente disponibiliza e franqueia a palavra aos vereadores que quiserem fazer alguma pergunta, alguma manifestação a respeito dessa explicação aí do projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano que vem, 2020.
Bom, enquanto não há manifestação, eu vou aproveitar então e só fazer uma... Dentro daquela operação de crédito que foi falado, a gente sabe que foi aprovado, inclusive aqui pela Câmara de Vereadores, uma operação de crédito de 5 milhões, que inicialmente ia ser através do BADESC, se não me falha a memória, o BRDE, e depois está sendo feito através da Caixa Econômica. Até houve um outro projeto alterando essa nomenclatura da instituição financeira. E ali, dentro dos recursos vinculados, a gente observou em determinado momento, em determinada secretaria, principalmente de obras, né, porque a grande maioria a gente sabe que era para infraestrutura, apareceu um total de 3 milhões apenas para o ano que vem. Daí a pergunta, isso é porque já está entrando uma parte nesse ano, até dezembro, porque aqueles 3 milhões, se é que vai ficar uma parte desses 5, com mais as emendas aí dos deputados federais, senadores, enfim, que vão carregar recursos para o município através das emendas parlamentares, ele é relativamente pouco, né? Então, por se tratar de algo que já está ocorrendo, nós temos ainda 4 meses, né? Se ocorrer, vai ocorrer dentro desse orçamento. Se tiver que fazer alteração, vai ser feita a alteração do orçamento vigente. Por isso a gente não coloca tudo para o ano seguinte. Isso vai depender muito da transição de recursos. O ano que vem é ano eleitoral. E o município, a gente deixa alguma coisa no orçamento, mas muitas vezes é impedido de fazer nova contratação em ano eleitoral. Não, sim, mas esses que já estão aprovados, daí a execução sim, pode, né? Sim, a execução sim. Sim, se né? houver necessidade, suplementa esse ano e deixa empenhado, né, no ano seguinte. Ali, o que chamou a atenção também, naquele quadro lá da Secretaria de Turismo, Desenvolvimento Econômico, enfim, Turismo, ali para o turismo religioso, lá para a questão do santuário ali da Santa Paulina, tem apenas 50 mil de recursos próprios. Então, isso é uma ação que eu acredito que o próprio gabinete teria uma explicação mais relevante, mas na última discussão que tivemos, por conta justamente de disponibilizar recursos próprios para isso, né, a intenção de se dar início à questão de infraestrutura e acesso. Inicialmente, então, não, tudo bem, é porque havia um compromisso de a Prefeitura pelo menos investir uns 500 mil reais por ano, né, para dar continuidade ao projeto. E isso considerando tudo, considerando o acesso, considerando a própria parte lá em cima do morro, né, do santuário em si. E a gente, na verdade, para o ano que vem, que está sendo apresentado agora, né, já praticamente 3 anos, já vai para o 4º, e então as coisas não estão andando, né? Talvez tivesse que ter uma ação um pouco mais forte para poder dar uma arrancada. A gente pelo menos observa isso pelos valores que está designado, né? Nós procuramos, quando a gente faz o orçamento, a gente tem uma ideia do que é aquilo que está realmente acontecendo, né? Então a gente tenta remanejar, até porque se você disponibiliza muito recurso para certa ação e não executa, depois vem o próprio tribunal nos cobra a questão da execução física daqueles projetos, né? Então, quando você muda na lei, é justamente uma forma de você dizer o seguinte, isso não está acontecendo, a gente não pode disponibilizar tanto recurso para cá. Havendo projeto, havendo toda uma iniciativa no sentido de mudança, obviamente que dá para se fazer alteração no orçamento. Certo. Mas disponibilizar de imediato, então você sacrifica uma ação que precisa de imediato aquela... E só para encerrar aqui a minha colaboração nesse momento, até para ficar bem claro, acho que para todos os presentes, né, a gente sabe que aquele percentual da transferência obrigatória lá para a educação, para a saúde, é em cima dos recursos de impostos, lá de recursos próprios, né, das receitas correntes líquidas, né. Só para ficar bem claro ali, em que parte que incide esse percentual ali, daqueles 25% da educação e dos 15% para a saúde? Então, educação, pela Constituição, nós temos a obrigação de aplicar o mínimo de 25%. Mas sobre receita de impostos, tá? Ela não pode ser considerada qualquer tributo. Sobre taxa não incide, certo? Não incide sobre transferências do FNDE, do Fundeb, da saúde. Então, são recursos de impostos. O que são os recursos de impostos para nós aqui? São os recursos de impostos municipais, IPTU, ISS, ITBI, e os recursos de transferências de impostos, que são
o FPM, que é composto pelo IPI e o Imposto de Renda, retido na fonte. Nós temos o ICMS, transferência do ICMS, 25% de IPVA, IPI e votação. E também tem sobre o ICMS de desoneração, que é outro recurso lá. Certo? Então, são das transferências de impostos do governo federal e do Estado e da arrecadação municipal de impostos, não é da arrecadação total. Por isso que a base de cálculo passa a ser outra. Tá? Da saúde, a mesma coisa. Certo? Saúde, são 15% em cima da mesma base. Com exceção da educação, a educação a gente aplica 25%, depois deduz o Fundeb, né? Porque o Fundeb já é destinado 100% para a educação. Certo. Então, é dessa forma. Já a parte de folha de pagamento é sobre a chamada receita corrente líquida. A receita corrente líquida, então, inclui todos os impostos, toda a arrecadação da receita corrente, certo? Aí inclui as taxas, as transferências da FNDE, transferências da saúde, transferências da assistência social. A única coisa que deduz dessa receita é a dedução do Fundeb, aquela que a gente diz que é retido 5%. Tanto que ela passa a ser maior, então, 150 milhões, e aí o gasto com o pessoal é limitado a 150. Ou seja, todo município, incluído Câmara, não pode ultrapassar o limite de 60% desse valor. Certo, a gente agradece. Aí o Poder Executivo está limitado a 54% e os outros 6% Câmara. Certo. Nós passamos a palavra à vereadora Michela. Bill, só aproveitando para um esclarecimento sobre a questão do fundo ali da SAMAI, agora desvinculando, né, o lixo, os resíduos sólidos vão ficar com a prefeitura, com o meio ambiente. Então, os recursos hoje da SAMAI, aquele déficit que acaba sendo pago lá para o lixo, a prefeitura não vai mais poder utilizar esse recurso da água, da taxa de água, para pagar esse déficit do lixo. Todo o investimento, então, vai ser feito no saneamento, é isso? Isso. A pedido do prefeito, nós vamos manter o Fundo Municipal de Saneamento. Provavelmente, só uma indefinição aí, provavelmente o lixo vai ficar lá no fundo, porque vai ser mantido por recurso próprio, certo? Então, o que vai acontecer? A arrecadação da taxa de lixo vai ser transferida para o fundo e paga o lixo lá. Se tiver que haver complementação, provavelmente tem um déficit de arrecadação aí, vai ser mantido pelo município. O recurso da água não mais financiará o lixo. Ótimo. Certo? E aí, provavelmente, vai recurso para investimentos assim, no saneamento, drenagem, assim por diante. Certo. Lembrando a questão da operação de crédito, vereador Elísio, que tinha sido aprovada aqui, ela está prevista ali no Fundo de Saneamento, que depois é para o SAMAI, por conta da garantia que o próprio SAMAI pode dar para esse tipo de empréstimo, né? Porque o SAMAI tem uma arrecadação bastante alta, né? E aí ele tem um laço maior através da empresa para financiamento, para questões que aí eles desviaria da capacidade de endividamento da prefeitura, ficaria pelo próprio SAMAI. Eu aqui estava lendo as descrições, só uma dúvida. Tem algumas ações aqui que se repetem, por exemplo, aqui na questão da saúde, manter o programa Saúde na Escola e manutenção do programa Saúde na Escola. Isso tem... É só um erro de... material aí. Na educação também encontrei uma dubiedade. Manter... É o mesmo, então, né? Eu creio que se trata da mesma ação. Bom, nesse momento, então, nós solicitamos à secretária, a vereadora Michela, que faça a leitura das proposições inscritas pelo público com a identificação do respectivo colaborador ou colaboradores. E peço aos representantes do Executivo, tanto a secretária municipal quanto ao contador, Jorge Willi, que atente também para as contribuições do público, né, para, de repente, alguma resposta nesse momento, né, e que faça as anotações para responderem em bloco no final de todas. Não temos colaboradores, presidente, só expositores. O Certo. Primeiro tema, Biblioteca Pública, o senhor Rosinaldo Estácio está com a palavra. Boa noite a todos e a todas. Como frequentador da Biblioteca Municipal de Imbituba, eu verifiquei que ali existem algumas coisas que precisam urgentemente serem empregadas naquele lugar.
Uma delas é convocar urgentemente um auxiliar de biblioteca que foi aprovada em concurso 2016 e que a gente, quando vai na biblioteca, existem vários livros que estão dispostos nas estantes, mas, porém, não estão sendo utilizados porque não tem pessoas para catalogarem aqueles livros e colocar à disposição das pessoas. Então, tu olhar uma televisão de cachorro, né? Olhar a galinha, o cachorro lá a galinha, e isso galinha. Não, tem que vir mais para frente por causa. Eu gostaria que o poder público ele desse a devida atenção para aquela área, né? Para aquela área tão importante que é a biblioteca municipal, que os jovens procuram ali buscar suporte para ingressar numa universidade federal ou numa universidade privada, e a carência é muito grande, tá? Só quem frequenta ali, quem vê aquele espaço que é importante para toda a comunidade, ele está um pouco desleixado, não pelas pessoas que ali trabalham, porque eu sei que o empenho delas ali é enorme, é muito grande, tem executado vários projetos, são pessoas que têm uma capacidade muito grande, muito boa, uma vontade muito grande de ajudar a comunidade, porém o poder público ele ainda insiste em voltar as costas para essa realidade. Carece também de um espaço adequado para colocar os livros, né? A biblioteca já está ali há um tempão, um espaço antigo, onde não existe segurança, os funcionários trabalham até 7 horas da noite. Eu fico até conversando com elas ali, a coragem que elas têm, porque é um lugar isolado. Se vocês forem 6h30 da tarde, vocês vão ver que é um lugar isolado. Aquelas mulheres ficam ali, às vezes uma, às vezes duas, e pode entrar qualquer um ali, fazer o que bem entende, né? Seja no sentido de colocar uma trava na porta para dar mais segurança, seja para colocar um segurança para trabalhar ali, enfim, e um lugar adequado. Eu acho que a nossa cidade merece uma biblioteca, né, digna, né, que possa servir para as pessoas, não só para os alunos, mas também para todas as outras pessoas que querem e exigem do poder público que se forneça o conhecimento. Apesar de ter internet, mas o livro ainda é procurado, né? O livro ainda é procurado. A minha esposa, eu, volta e meia, pego 3 livros, levo para casa, devolvo, né? E aqueles livros que estão lá nas estantes, eles não estão sendo colocados à disposição da sociedade, porque não tem funcionário, simplesmente não tem. Houve o concurso em 2016, não se chamou até hoje, e aí a funcionária que está lá fica sempre dependendo de estagiários volta e meia revezam, né? Então eu gostaria encarecidamente que vocês olhassem com carinho para um espaço melhor para a biblioteca municipal, porque já existe para esse projeto, para se colocar ela no lugar digno, né? E eu vejo como um projeto muito importante para a nossa cidade. A nossa cidade também merece, como Laguna está fazendo agora, a gente pode ver nos meios sociais, Laguna está fazendo vários movimentos com relação a Anita Garibaldi, né? Teve aqui em Bituba, então lá eles já estão saindo na frente, e nós também devemos buscar esse mesmo rumo, né? Porque a nossa cidade também é berço de história, né? Eu fico triste muitas vezes porque quem construiu essa cidade, ele fica deixado de lado. Os operários da Companhia Docas, os operários da cerâmica em Bituba nunca são lembrados, e foram eles basicamente que ergueram esse município, né? Então, e uma das coisas que eu gostaria que fosse
também, se pudesse, fazer umas emendas para colocar, é com relação aos postos de saúde, principalmente da minha comunidade, bairro Vila Nova, ali na Avenida Santana, na Pracinha Santana. Eu estive lá, em outras oportunidades eu entrevistei as pessoas que ali trabalhavam, constatei algumas carências e anotei, passei em frente, algumas coisas foram solucionadas, mas existem outras que ainda têm urgência, de uma urgência enorme. Ativar a sala de vacinação, que desde a inauguração daquele posto, ela está desativada com infiltração, sendo que aquelas pessoas que moram no entorno ali da pracinha têm que se deslocar ou lá para o campo da aviação ou vir aqui para o centro da cidade, né? Fazer numa área externa, ou seja, lá no porão daquele posto de saúde, um lugar onde possa ser depositado o lixo contaminado. Haja vista que a empresa que fazia esse trabalho de coleta, que seria, eu acho que antigamente a Zinata, ela prestava um serviço muito bom com a coleta de lixo de 7 em 7 dias. Isso foi me relatado. E hoje levam 15 dias para buscar esse lixo. Esse lixo ele fica exposto do lado do posto de saúde. É um lixo contaminado, tá? Um lixo perigoso, tá? Então eu peço encarecidamente que seja observado esse pedido. Uma coisa que foi pedida também, que foi colocado, isso é já na parte profissional. A remuneração que é feita para os trabalhadores, que foi agora feito um projeto, não sei se é projeto, que eles trabalharam finais de semana e que deu um resultado muito bom. A procura foi muito grande das pessoas daquela comunidade para serem vacinadas e outros atendimentos. E houve uma aceitação muito boa, inclusive os profissionais, eles ficaram muito felizes pela participação da comunidade. E o que eles pediram para mim foi o seguinte: Estácio, se tu puderes, tu pede para o poder público nos remunerar em espécie. A gente não quer folga, porque o salário já é curto, o salário já é baixo, e a inflação já está chegando, e a gente precisa de remuneração para manter o nosso padrão de vida, digamos assim, pagar as nossas contas. A gente faz um bom serviço, a gente presta um bom serviço, mas também a gente quer ser remunerado de acordo. Então essa é uma observação também que eu faço, né? E estender o abono concedido para as outras pessoas que trabalham lá, aos profissionais que são técnicos de enfermagem e auxiliar dentário. Algumas coisas que eu venho fazendo por conta própria, eu vejo que está acontecendo na cidade. Por exemplo, eu fui na rodoviária uma certa época, levar minha filha, que ela ia para Florianópolis, e eu comecei a observar várias irregularidades que tinha na rodoviária. Anotei todas, entrevistei as pessoas que ali trabalhavam, colhei as informações, levei para o Anselmo, né? Isso foi o ano passado. Levei ao Anselmo, perguntei para ele o que é que estava sendo feito com relação à taxa de embarque, o que é que poderia ser feito, porque é a porta de entrada do turista que vem para a nossa cidade. Queira ou não queira, aquelas pessoas que querem viajar daqui para fora, né, para outras cidades, que às vezes não têm condições de ter carro, mas usam os ônibus. Eu vi com muita preocupação a falta de segurança que são expostas aquelas senhoras durante a noite ali. Coloquei várias coisas, enfim, que precisa ser feito. Eu fiquei feliz porque já está sendo executada a obra, né? Eu penso que cada um vereador deva participar nessas fiscalizações, que deve escutar a comunidade, que deve ouvir e deve interagir com o poder público, seja o executivo, né? E mostrar que o dinheiro é nosso e que existe uma necessidade urgente de reverter isso para a sociedade. Vejo com preocupação a forma como é tratada o trabalhador que trabalha na coleta de lixo sem EPI. Aí nós vamos dizer assim: mas ele não usa porque ele não quer, porque material força ele a usar, porque ele vai ser um trabalhador que vai ficar afastado do serviço por doença, né? Tenho visto por parte da empresa uma economia absurda com relação a fazer juntar
todo o lixo num determinado lugar, fazendo com que os funcionários desloquem uma distância muito grande, carregando aqueles sacos de lixo e depositando aqui para o caminhão passar para economizar combustível. Isso é um absurdo, gente. Isso é um absurdo, pelo amor de Deus, né? Eu, como sindicalista, eu luto e lutei sempre pelo meu lado profissional e os meus colegas de trabalho. E eu tive várias lutas que foram muito fortes e a gente, mesmo assim, a gente conseguiu. Então, o poder público tem que olhar para isso também. São trabalhadores. E, aliás, os homens também deveriam merecer um espaço na saúde. Eu não sei se isso já existe, assim como tem... hoje existe a Rede Feminina de Combate ao Câncer, tem a Casa das Mulheres. Os homens também teriam que ter um espaço para eles, né? Que falta hoje na cidade. Certo? Então, são poucas coisas. Eu fiz muito rápido, assim, eu gostaria até, né, de ter participado nesses orçamentos participativos, nessas reuniões da comunidade. Participei em outras oportunidades, ajudei de alguma forma, mas me desencantei com algumas coisas que aconteceram, por isso que eu deixei de participar. Mas eu penso que a minha ausência, para mim, não serve. Eu tenho que participar de alguma forma, porque eu acho que, como cidadão brasileiro e como cidadão de Imbituba, ficar alheio a tudo que acontece é pior, né? Então, é isso. Meu muito obrigado, uma boa noite. A gente agradece a colaboração como expositor do Rosinaldo Estácio, morador de Vila Nova. E passamos a palavra a Michela, então, para chamar o segundo expositor. Próximo expositor, então, o senhor Fred Reis. Boa noite. Eu queria saber primeiro se ainda há possibilidade de emendas nessa audiência pública. Nós temos aí o orçamento para o ano que vem. Há possibilidade de emendas? Na verdade, aqui é o projeto da LDO. A LDO são as diretrizes principais, as metas, tal. Depois, na sequência, vai vir o projeto da lei orçamentária. Esse aqui são as diretrizes. Só as diretrizes. Que encaminham, depois vem o projeto da lei orçamentária. Tá. Mas sim, é possível emendas através da comissão. Por isso que os frutos, as sugestões aqui da audiência pública, elas são importantes, porque daí a nossa comissão de orçamento vai trabalhar em cima, vai ver aquilo que cabe, que não cabe, enfim, né, para poder atender. Ok. É que eu estou participando já pela quarto ano, sempre com o mesmo pedido, que é uma coisa com relação ao nosso loteamento. Tá? Eu moro há 33 anos lá, pago os impostos, o IPTU, sempre em cima de uma área com ruas com asfalto. Só que nós não temos mais asfalto. Aí até comentei com o secretário uma vez, ele disse, não, então vai no cadastro e muda. Tá? Ou seja, tira o asfalto do seu IPTU para tornar mais barato. Não é isso que a gente quer. O que a gente gostaria, na verdade, é a recuperação daquelas ruas. Então, como já foi feito várias vezes pedido, até hoje ele não apareceu lá. Quer dizer, não foi realmente colocado no orçamento. E se não tiver no orçamento, parece que não pode ser executado, né? São as ruas lá do antigo Village, não é essa parte hoje que está sob responsabilidade ainda da Imacobras, ou da prefeitura também, tá? Do loteamento novo. É o loteamento antigo, tá? Então ali existem algumas ruas, eu deixei inclusive elas nominadas no documento ali, ao menos para saber quais seriam as ruas que a gente está pedindo que, se possível, incluir no próximo orçamento a recuperação. Porque eu vejo aqui na fazenda, né, a parte que é da fazenda, as ruas todas que serão feitas são ruas novas, seriam pavimentadas. Existe um item 9.4 que fala apenas sobre pavimentação de vias públicas, mas não abre ela, digamos, é um item em que a gente sabe que ali pode ser ou não incluído alguma rua, entende? Então é isso que eu queria saber, se é possível para o próximo orçamento, se há a possibilidade de se incluir a recuperação de ruas, tá? Elas não são ruas novas, elas já foram uma vez pavimentadas, hoje estão totalmente deterioradas. Então, a possibilidade de se incluir ali um orçamento para essa pavimentação, recuperação. Tá ok? Basicamente é isso. Agora nesse momento, então, nós vamos passar para os representantes, justamente para poder responder, depois mais alguns membros aqui da mesa, os vereadores, mas primeiramente, Secretaria da Fazenda, sobre essas sugestões, tal, alguma coisa que cabe nesse momento. Normalmente, o que existe de prioridade na LDO são
chamadas ações de implantação de novos investimentos. Né? A manutenção em si, ela está meio que diluída nas secretarias, cada uma com a sua função. Uma para projetos, a vai estar lá no CEDURG, né? Uma para drenagem, uma recuperação de drenagem, vai estar lá no fundo de saneamento. E no CEINFRA seria a recuperação da pavimentação em si. Né? Então nós temos uma ação na infraestrutura que é a manutenção de vias públicas, que é destinado ali um valor de R$1.650.000, né? Que não é um investimento novo. Quando se diz pavimentação de ruas, aí sim, são novas ruas para fazer base, drenagem, o projeto completo, né? A rua não pavimentada. Mas nesse caso aí, ele vai entrar naquele orçamento de manutenção de vias. E se tiver que mudar alguma coisa, teria que ser aqui. Certo. Sobre as outras sugestões, vocês gostariam de comentar mais alguma coisa? Você, Jorge Willi, então, ou sobre Adriano? a questão da biblioteca ali, para dar a questão da saúde, eu não teria a informação, sempre bom, representante da Secretaria de Saúde aqui, para falar sobre a questão ali das melhorias nos postos, questão de vacinação, não sei, né? Como é que funcionaria isso. Mas a respeito da biblioteca, nós temos disponibilidade no orçamento para esse tipo de ação. Tá? Então, nós, especificamente para a biblioteca, temos 140 mil de recursos próprios ali, claro. Isso aí, havendo necessidade de colocar um profissional, ou de melhoria naquela área ali, tem o orçamento. É questão de ação. Mais os 200 de recursos vinculados que pode ser captado. Pode ser captado. E são problemas bem pontuais, né? Questões que o Rosinaldo, né, levantou quanto à biblioteca. Acredito que o assistente ali, a Tânia, como da educação, pode estar vendo, né? Da estante, acho que já tem alguma coisa em andamento, né? A questão dos livros. Só a questão do espaço que, né, a biblioteca já está no centro, aí eu não sei como seria, a gente pode até conversar, eu quero te dizer que eu anotei aqui, né, e que a gente vai levar para a conversa. Quanto à questão da saúde, também não saberia te responder precisamente, mas anotei para passar para a secretária. A questão do loteamento, Fred, eu até conversei, né? E realmente está ali na manutenção das vias, foi o que foi me passado hoje, né? Mas aí depois a gente pode continuar a conversa lá. Assim, nessa colocação do Fred, até a gente deu uma mexida aqui na Câmara quando o projeto veio da Prefeitura no orçamento do ano de 2018 para vigorar em 2019. Eu acho que foi nesse que a gente mexeu. Porque veio especificado umas 7 vias públicas, se não me falha a memória, né? Eram umas 7 de diversos bairros, especificando que o prefeito ia fazer, se não me falha a memória. Mas duas a gente sabe que eram assim, já vinha sendo discutida há muito tempo, como vou citar uma, a rua Aurino Alves de Souza, acho que esse é o nome, que é a rua que dá acesso ao Sambaqui. Tá? Como era uma necessidade, a gente já tinha mexido na administração passada ali na entrada, que alagava, foi levantado, foi feita a drenagem, mas é uma reivindicação antiga e que a administração passada não conseguiu executar, e o prefeito colocou essa como uma que ia executar, se não me falha a memória, até no ano passado, no orçamento de 2018. Mas não foi executado. Isso causa algum transtorno para a prefeitura, que tem que justificar o porquê que não executou. A gente sabe que agora, que nesse pacote de várias obras que vai ser feito fruto do financiamento lá dos 5 milhões, é uma das ruas que vai ser feita, se não toda, porque é uma rua grande, mas pelo menos uma parte. Só que a gente retirou e a gente colocou um outro item aqui na Câmara, com a aprovação de todos os colegas vereadores, e isso foi na nossa comissão de orçamento, o Renato fazia parte, eu também, no ano passado, e tinha mais o vereador Humberto, né, que fazia parte, mas foi aprovado por todos os vereadores. Daí nós colocamos esse item que você citou, pavimentação de vias públicas nos diversos bairros do município de Imbituba. Por quê? Porque às vezes o prefeito, o vice-prefeito, ou os vereadores, ou enfim, um secretário municipal, ele pode, com os seus contatos, captar recursos, seja de
do governo do Estado, de algum deputado, alguma emenda aqui, e principalmente, é o que vem mais, em volume maior, dos deputados federais e senadores. E a gente captando, às vezes ela não está no orçamento, mas como tem essa brecha ali, a gente pode jogar para um lado ou para o outro. E quando o prefeito coloca no orçamento, não, eu vou executar isso, aquilo, é perigoso, porque às vezes ele não consegue captar ou não tem arrecadação suficiente para executar, e ele fica engessado com essa obrigação, depois tem que estar dando justificativas, enfim. Eu acho que o Bill pode até complementar, mas é um perigo muito grande para o chefe do Poder Executivo. Tá? Então, aqui a gente deu uma filtrada, porque a gente já tem um pouquinho de conhecimento, e com a colaboração de todos os vereadores, a gente fez isso. Mas assim, ó, a gente sabe daquela necessidade, e muitas vezes, Fred, ali no Village, essa parte mais antiga, às vezes não é uma simples manutenção que vai resolver, né? Porque aquela drenagem que foi feita lá no passado, hoje já está entupida, provavelmente tem que fazer uma nova drenagem, um novo tipo de pavimentação, que pode ser asfalto, pode ser paver, ou pode ser lajota, enfim, mas que é praticamente uma obra nova. Mas, às vezes, na nomenclatura da prefeitura não é uma obra nova, como, por exemplo, a ponte de Ibiraquera. É quase uma obra nova, porém, está sendo aproveitado a fundação, alguns pilares, enfim, e é tratado como uma manutenção, uma revitalização, enfim, uma construção. Então, o Bill acho que pode complementar. Então, era isso mesmo. Falou por último agora a questão da ponte. Em alguns momentos surgem coisas que ultrapassam a prioridade estabelecida aqui. Então você estabelece uma prioridade dentro da normalidade, né? Dentro de um projeto, um planejamento. Mas a questão da ponte, ela veio a usar de recursos que estavam destinados somente para isso. Ela foi mais de R$1 milhão ali, não estava previsto no orçamento. Tivemos que fazer modificação, encaminhar para a Câmara, inclusive de suplementação orçamentária, né? Aí, por conta disso, eu creio que tem prejudicado nesse ano essa execução. Para o ano que vem, eu acredito que já não vai existir esse problema, mas surgiu, né? Não foi utilizado nada como uma espécie de intempérie, coisa parecida, né? Como se fosse calamidade, porque não se poderia fazer isso com o tempo. Mas, por isso, foi utilizado o recurso da manutenção de 2019, manutenção de vias. Se vocês olharem depois lá, vai estar praticamente empenhado isso daí. Teve a questão do aluguel também, daquela Potimóvel. Tá? E em relação às colocações do Rosinaldo Estácio, a gente, obviamente que a gente vai trabalhar aqui na comissão para ver o que cabe ser colocado na LDO, para depois no orçamento, mas casualmente os 4 vereadores que estavam aqui, o Robertinho deu uma saidinha momentânea. Ele tinha um compromisso às 8h30. Tá, saiu, tá. Mas os 4 vereadores moram no bairro de Vila Nova. Então, assim, a gente vai combinar aqui entre nós vamos fazer uma visita lá na Unidade Básica de Saúde, né? E vamos marcar um horário, vamos juntos, e para ver essa questão que a gente vai depois fazer contato ali com o Executivo, com a Secretaria de Educação, para corrigir, que são medidas simples que dá para corrigir já rapidamente, né? E aí, algumas coisas cabe indicação para a Prefeitura, que são coisas também de fácil solução, outras talvez a gente tem que colocar na LDO, no orçamento, para poder trabalhar isso no ano que vem. Tá? Mais alguma colocação? Nós vamos partir para então para o encerramento da audiência pública. Deixamos a palavra, então, em aberto para o Geórgio, para a secretária, para fazer as suas considerações finais. Agradecer só a receptividade da Câmara de Vereadores, agradecer aos presentes, agradecer ao contador George William, que mesmo de férias veio aqui hoje me auxiliar, e desejar uma boa noite a todos. Tá, então a gente agradece a presença de todos vocês, né? Nós declaramos encerrada a presente audiência pública e solicitamos então à Secretaria, né, que redija a ata da mesma, arquivando os pronunciamentos, e também foi gravado, né, e a Comissão de Orçamento e Finanças vai trabalhar aqui para colocar na LDO o que for possível, e outras coisas nós vamos interagir para solucionar, né, na medida do possível. Tá? Uma boa noite a todos e um bom retorno aos seus lares.